mesmo eu fico completamente perdido, porque tem tanto magnésio diferente. Um é pro coração, outro é pro cérebro, outro é pra... E aí a gente se sente perdido onde buscar as nossas referências, né? Quem poderá nos salvar? Chapolin Colorado? Eu tenho várias marcas que eu posso comprar lá. É tudo igual ou a matéria-prima é diferente? Por que o mesmo mineral tá lá sendo vendido lá, o magnésio? Tem empresa que vende por, sei lá, R$60, tem vezes que vende por 30. Tanto pra gente quanto pros animaizinhos. O que é importante a gente ter, assim, absoluta consciência? Nosso intestino não lê rótulo. E o cachorrinho que a gente tem em casa também não. Então não importa aquilo que está escrito lá. A única coisa que o nosso organismo vai reconhecer é forma molecular e qualidade. O que é o suplemento? O que vocês colocam no suplemento? O que tem? É mineral, é vitamina, é aminoácido, é antioxidante? Vamos tentar entender um pouco melhor e traduzir isso. Magnésio, então minerais, né? Realmente, vamos introduzir esse assunto. Os minerais orgânicos, inorgânicos, né? Que a gente olha nos rótulos, aqueles nomes difíceis. Boa. Que o leigo, né? O responsável do cão, do gato, ele vai olhar aquilo e vai falar... Não tem a mínima de uma puta de uma ideia. Que é isso? Esses nomes difíceis, né? Analisando os dados do canal, percebemos que cerca de 86% de vocês que assistem aos nossos episódios com frequência ainda não estão inscritos. A sua inscrição é muito importante. Ela ajuda o canal a crescer e permite que a gente continue produzindo episódios cada vez mais relevantes e interessantes para você. Então, se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se agora no canal. Isso faz uma grande diferença para o nosso trabalho. Muito obrigado pelo apoio e um ótimo episódio. O Pet Food Podcast só é possível através de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na nutrição de pets. Grupo BR Render. Fazemos juntos o produto para atender você, cliente. Ciaves 2026, o maior encontro da proteína animal das Américas. De 4 a 6 de agosto, no Distrito Anhembi, em São Paulo. 59ª reunião da Sociedade Brasileira de Zootecnia, de 27 a 31 de julho, na UFLA em Lavras. Inscreva-se, sbz.org.br. Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Pet Food Podcast. Eu sou a Stephanie Teodoro e hoje a gente está aqui num ambiente diferente. Estamos na FENAGRA para mais uma gravação. E hoje eu tô aqui com 2 convidados, com o Ricardo e o Richard, e a gente vai conversar um pouquinho sobre minerais, contar um pouquinho com vocês como que funciona esse uso dos minerais na dieta para pet food, tá? Então sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Buenas. Obrigado, Stephanie. Esse negócio de suplementação é um negócio que pegou fogo, né? Todo mundo suplementa, né? O problema é que você tem tanta oferta hoje, né? Eu como consumidor, né? Eu sou biólogo, não sou veterinário, né? Mas, de qualquer forma, já tenho um pouco mais de noção. Mas vejo que, mesmo eu fico completamente perdido, porque tem tanto... a gente entra, por exemplo, sei lá, magnésio, por exemplo. Porra, magnésio quelato, magnésio trilo, né? Tem tanto magnésio diferente. Um é pro coração, outro é pro cérebro, outro é pra... E aí a gente se sente perdido onde buscar as nossas referências, né? Não, Como é bem isso. Quem poderá nos salvar? Chapolin Colorado? Não, é bem isso, porque pelo menos eu aqui do mundo acadêmico, o que eu vejo, né? A gente tem, na população, né? Nos humanos, né? A gente vai na farmácia, a gente olha, a gente fica perdido realmente. Eu não sei o que eu tenho que suplementar aqui, o que eu tenho que suplementar ali. Os médicos muitas vezes nem fazem, né, os exames necessários para saber se a gente tem que suplementar mesmo. Às vezes já passam sem saber. E aí, o que eu tenho visto hoje com essa humanização do pet, a gente está transportando isso pro pet, né? Muito. Então, quando eu vou atender um paciente, o responsável já chega para mim falando, vai ter um suplementinho? Exato. Não, mas eu não vou sair com nada, né? É só mudar a dieta? Não, mas, né? Suplementação não é medicamento, então parece que é uma coisa... Primeiro ela foge, assim, de todo aquele controle que eu vejo que tem, né? Eu tenho parceiros que são de farmacêuticas, né?
E aí você, pra homologar um remédio, um medicamento, você demora 4, 5 anos pra ter. Aí a suplementação parece que foge de tudo isso, é muito mais fácil e... É mais fácil, os caminhos são mais rápidos e é importante que a gente tenha essas ferramentas hoje em dia. Porque o que acontece no final do dia é que, devido ao corre-corre do dia a dia, devido a, assim, talvez a falta de opções, a gente não consegue ter na alimentação tudo que a gente precisava. E o nosso organismo não vai diminuir as exigências nutricionais que a gente tem pelo simples fato da gente não comer direito. Sim. Então, os suplementos são assim, uma ferramenta bastante importante que a gente tem como contornar essas deficiências, né? Mas o bom suplemento, né? O bom suplemento. Assim, são diferentes camadas aí, eu acho, né? Primeiro, é legal que as pessoas tenham essa consciência hoje, que elas estão buscando ter uma qualidade de vida melhor através de um balanço nutricional mais adequado. E aí, depois, um segundo momento, talvez cada vez mais compartilhar informação com a população para elas poderem entender qual é a melhor forma de fazer isso. Porque o que acontece de verdade é assim, a gente está em 2026, a gente não está mais em 1930. Então hoje, graças a avanços tecnológicos, a gente consegue abordar todo esse conjunto, né, de uma forma muito mais eficiente do que antes. Não, com certeza. Mas vamos começar, nosso público aí, vamos entender. O que é o suplemento? O que vocês colocam no suplemento? O que tem? É mineral, é vitamina, é aminoácido, é antioxidante? Vamos tentar entender um pouco melhor e traduzir isso. Hoje tem para tudo, Stephanie. Tem todo tipo de suplemento, né? Então, tem suplementos... assim, o que acontece? Assim, as demandas nutricionais dos seres vivos, elas variam, mas existem. Então, por exemplo, da mesma forma que é importante um conjunto de ômega 3 pra gente, para os animais também para certos animais. Da mesma forma que nós necessitamos de vitaminas para modular a atividade de centenas de processos enzimáticos, que está permitindo a gente estar aqui conversando um com o outro, os animais também têm. Então, hoje a gente tem suplementos na forma de, assim, minerais, na forma de minerais combinados com vitaminas, ou óleos. A gente tem todo tipo de ferramentas, graças a Deus. Não, com certeza. E eu acho que isso é importante, né? Porque você comentou num ponto de que a alimentação sozinha, ela não supre, né? Não supre. E se a gente olhar pro pet, né, pro cachorro, pro gato, as necessidades, as exigências nutricionais deles são bem diferentes do ser humano. Muito. São muito diferentes. Quando a gente olha lá, né, eu brinco que é os livros bíblias da nutrição, tanto o FEJAF quanto o NRC, se a gente for olhar lá, tem pelo menos 40, 42 nutrientes que são essenciais pra gente trabalhar, né, pra fazer uma formulação completa, balanceada. E se a gente coloca, né, pode ser os ingredientes mais riquíssimos, o melhor balanço, não vai suprir. O futuro da proteína animal passa por São Paulo. De 4 a 6 de agosto de 2026, o CIAVES reúne os líderes da produção mundial de alimentos, mais de 400 expositores, cerca de 100 agroindústrias exportadoras e compradores de dezenas de países. Negócios, inovação e conhecimento no maior encontro da proteína animal das Américas. CIAVES 2026, onde o mundo se encontra para alimentar o futuro. Mas hoje as rações vêm com muita coisa. Não sei porque, por exemplo, algumas coisas vão, aí talvez vocês possam me explicar. Por exemplo, tem ração que vem com condroitina, spirulina, ômega 3 e 6, extrato de yucca aí para outra coisa, mas enfim. Mas já vem, por que não pode ter magnésio na alimentação? Ela não cabe aí dentro? Não cola, não vai... Cola. E outra coisa, já que estamos falando, todo magnésio é igual ou não? Não podia ser mais diferente. E aí cabe a minha pergunta, vamos juntar, né?
falando de magnésio, então minerais, né? Realmente, vamos introduzir esse assunto. Os minerais orgânicos, inorgânicos, né? Que a gente olha nos rótulos, aqueles nomes difíceis. Boa. Que o leigo, né? O responsável do cão, do gato, ele vai olhar aquilo e vai falar... Não tem a mínima de uma puta de uma ideia. Que é isso? Esses nomes difíceis, né? Então, vamos tentar traduzir isso. Os minerais são iguais? Não podiam ser mais diferentes, na verdade. Os minerais, se a gente for considerar assim, uma escala de evolução dos minerais usados para suplementos, quem está na base dessa pirâmide são os inorgânicos. E aí quem são esses caras? São os óxidos, os carbonatos, cloretos, sulfatos, e que todos eles têm em comum. Eles têm uma eficiência nutricional muito baixa. Depois vieram os sais orgânicos. Os sais orgânicos são a combinação de minerais com metabólitos que a gente tem dentro do nosso organismo, como citratos, malatos, picolinatos. E aí a eficiência nutricional começou a aumentar bastante, porque eles são muito mais aproveitados pelo nosso corpo do que os inorgânicos. Uhum. E aí, depois disso daí, vieram os proteinados, não são muito relevantes, mas aí a gente chegou na classe que é um senso comum, globalmente, que é a mais eficiente que a gente pode utilizar, que são os quelatos de aminoácidos. E o que é esse que você fala, o magnésio quelato? O que é o quelato? O quelato é o produto resultante da combinação de um mineral com 2 aminoácidos. A gente tem como resultado uma molécula que está totalmente protegida. Com isso, o que acontece? Ela vai ter muito menos perda durante o processo de digestão e ele vai chegar mais intacto ali dentro do sítio de absorção. Com isso, o aproveitamento é melhor. E aí tem o segundo fator que é muito mais importante para os quelatos, talvez, do que esse. Porque quando a gente dá para um animalzinho, dá para o nosso pet querido, o mineral já na forma de um quelato de aminoácido, o organismo deles vai entender que ele já está numa forma que ela pode ser absorvida daquele jeitinho. Então, ele vai depender muito menos de receptores e vai ter muito menos competição entre os mesmos minerais querendo entrar dentro do organismo. Você imagina o seguinte, tem um estádio de futebol enorme e a gente tem 3 portas ali. Acabou o jogo, todo mundo querendo sair pela mesma porta. Alguém vai ficar para trás. Alguém talvez nem consiga sair, ou vai demorar bastante. Quando esses minerais estão na forma de quelatos de aminoácidos, eles começam a utilizar outras portas que os minerais inorgânicos não podem. Não competem. E essas portas que esses minerais utilizam quando estão como quelatos estão em um número muito maior do que as portas dos minerais, porque eles vão usar as mesmas portas de absorção de aminoácidos e peptídeos. E a gente tem muito mais portas de absorção de aminoácidos e peptídeos do que de minerais. Então, é um benefício um atrás do outro que vem em cascata. Não, perfeito. E aí você comentou sobre o processo de absorção, digestão, né, mais facilitado. E o processo de extrusão? O processo de extrusão, boa. Porque a gente sabe que tem minerais que se perdem, né? Se perdem. A gente já sabe disso. Se perdem. E como é que esses minerais se perdem? Assim, a gente tem... Uma das formas é o seguinte, o que a gente precisa entender, assim, considerar quando a gente fala de nutrição? Tudo que a gente come, o resultado da digestão da gente são, na verdade, milhares de moléculas diferentes, uma querendo reagir com a outra. Uhum. E algumas vezes essas interações geram espécies que o nosso corpo tem muita dificuldade de absorver. Quando a gente faz um processo de extrusão de ração, que a gente tem ali pressão alta, temperaturas altas, essas reações indesejadas ocorrem mais facilmente. E a gente inviabiliza aquele mineral que estava lá num primeiro momento. E o segundo formato que essa perda pode ocorrer é o seguinte: quando a gente aumenta a temperatura e pressão, esses minerais que estão em formas inorgânicas, eles podem se converter em espécies insolúveis. Quando essas espécies estão insolúveis, a gente fala que elas não estão mais bioacessíveis. A partir do momento que não está mais bioacessível, o animalzinho excreta elas da forma sem aproveitar nada. O que a gente gera com isso? Uma deficiência nutricional. E o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que todos os nutrientes são importantes.
A gente trabalha o nosso organismo numa sequência de processos onde o resultado de uma reação é o material de partida para outra. E aquilo funciona como um dominó. A partir do momento que a gente quebra esse dominó, a gente vai ter algum tipo de deficiência. Essa deficiência para o animal, o que pode ser? Pode ser cansaço, pode ser observado na forma de letargia, aí pode ser observado numa condição de pele que não é legal, pode ser observado numa coloração de pelagem que não é a que ele deveria ter, entre toda sorte de problemas. Eles são que nem a gente, na verdade. Sim. Essa biodisponibilidade muda, né? Muda demais. Então, comenta um pouco mais sobre isso. Como que funciona, como é esse aproveitamento nesse material, nesse produto, né? Então, o que acontece? A gente tem... a biodisponibilidade é sempre relativa. Então, assim, ela nunca é absoluta. Por quê? Vai depender, assim como, por exemplo, a gente. O Richard tem um estilo de vida, eu tenho outro e a Stephanie tem um terceiro. Cada um gosta de fazer algumas atividades, cada um tem um estilo de alimentação e isso tem um impacto direto no aproveitamento do que a gente ingere. Então, o que a gente tem que querer? Com os animais é a mesma coisa. Tem animal que é tratado com comida que sobra do almoço, tem animal que é tratado com ração, tem animal que tem uma suplementação ali de forma periódica, ou seja, eles tem animal que anda, que corre, tem animal que fica parado o dia inteiro. Então, o mesmo nutriente, seja um mineral ou qualquer outro, não vai ser aproveitado da mesma forma por todos esses animais. Vai ser diferente, né? O que a gente quer dar para os nossos animaizinhos? A gente quer dar sempre formas de nutrientes que possam contornar, que possam superar essas flutuações de estilo de vida. E, inclusive, superar as expressões que ela tem naturalmente, geneticamente, né, da capacidade de absorção. Então, quanto mais a gente oferece nutrientes que possam contornar isso daí, aí não vai só para minerais, vai para tudo, tá? A gente está oferecendo uma melhor condição para eles. Se eu der hoje a gente tem diversos níveis de ração, né? Desde ração combate a uma super premium, né? Se eu der uma ração menos proteína ou menos nutritiva, né? Nessa escala, e eu aumentar a suplementação, eu chego lá ou não? Ajuda, mas talvez não chegue. Tá. Porque o que acontece? A gente tem que pensar que o organismo de todos nós e de todos os animais busca sempre o que a gente chama de equilíbrio bioquímico. Quando a gente tem esse equilíbrio bioquímico, ou seja, quando a gente tem todos os nutrientes para atender às nossas demandas metabólicas, a gente está bem. Só que quando a gente tem uma deficiência de algum desses nutrientes, a gente não vai conseguir chegar lá. Vamos supor o seguinte, eu até estava falando no canal outro dia, hoje a vibe das proteínas está demais, né? E assim, essa vibe de proteínas alcança o mercado de pet também. Mas assim, eu ofereço bastante proteína, assim, mesmo pro cachorrinho, ou pro cara que vai pra academia, ou pro cachorrinho lá que malha bastante. Se ele não tiver zinco, ele nunca vai conseguir aproveitar essa proteína do jeito que ele queria. Se ele não tiver peridoxina, que é a vitamina B6, ele também não vai conseguir ter esse aproveitamento que ele desejaria e que o animal precisasse. Você precisa anotar, B6 também? B6 também. Porque eu já tomo todas, né? Essa tava faltando. Sempre tem alguém para te dar um conselho de um novo suplemento, né? Puta. Vai do complexo B por completo. Porra. Então, isso daí é muito, muito legal. É um assunto assim, nossa, tão Agora, o negócio rico, que né? a gente estava falando antes, né, questão de magnésio, que às vezes vocês são, né, a NPA ela faz os minerais, né? Sim. Só que tem várias empresas que compram de vocês e fazem e vendem branding, vendem marcas, Sim. certo? Você não tem uma marca. Não, Você não. vende, você tem uma marca, tá. Só matéria-prima. Agora tem várias marcas que estão, penso no Ois Humano, que deve ser igual para os animais, vamos lá. Eu tenho várias marcas que eu posso comprar lá. Quando um cara fala que lá tem magnésio, que é o treonato, lá o magnésio que tá, enfim.
é tudo igual? A matéria-prima é diferente? A matéria... Entende? Não sei se eu fui claro na pergunta. Sim. Porque eu tenho medo por isso. Eu vou pelo... Às vezes, muitas vezes a gente vai pelo preço. Aí você... Por que o mesmo carro... Vamos dizer... Mesmo o mineral tá lá sendo vendido, lá o magnésio... tem empresa que vende por, sei lá, R$60, tem empresa que vende por 30. É a mesma matéria, isso, e a mesma, vamos dizer, a mesma oferta em termos de... a mesma oferta, como que você diz, em termos de quantidade. Vamos dizer Em assim. termos de quantidade. Quantidade é a mesma. A quantidade é a mesma. Só que será que isso é igual? Isso dá o mesmo resultado? Rola um pau na internet? Será? É tudo igual, magnésio, tudo. Você que trabalha com matéria-prima. Não é tudo igual, Richard. Não é. E tem uma diferença bastante grande. Mas pode ser vendido como se fosse? Ele pode ser vendido como se fosse porque ele pode ter o nome. Mas o que acontece? E aí, como que a gente diferencia? Desculpa, são 3 perguntas e Como que a gente sabe uma coisa e outra? Para o consumidor final é difícil. Mas vamos supor, tanto para a gente quanto para os animaizinhos, o que é importante a gente ter, assim, absoluta consciência? Nosso intestino não lê rótulo. E o cachorrinho que a gente tem em casa também não. Então não importa aquilo que está escrito lá. A única coisa que o nosso organismo vai reconhecer é forma molecular e qualidade. Mas isso não tem que ter uma bula? Na bula tem que estar ou não? Às vezes, o ingrediente, embora tenha um nome, não tem a qualidade que ele precisava ter. Então, por exemplo, a gente estava falando dos quelatos de aminoácidos, né? Vamos dar ali pro nosso cachorro zinco, cobre, ferro e manganês na forma de quelatos. Vai ter um aproveitamento bem melhor. Vai ter se ele tiver as características químicas que essas moléculas precisassem ter. Agora, se elas forem preparadas sem cuidado, sem um processo adequado que leve à formação de minerais com o que a gente chama de pontas soltas, ou seja, pontas para reagir, a primeira coisa que elas vão fazer é isso, vai reagir. Reagiu significa perda. Tá? Tanto, é mais crítico ainda nas condições rigorosas de produção de ração animal. Que para suplementos na área humana, a gente não tem condição de pressão elevada, muito calor, nada disso. Os processos eles são muito mais controlados. Ali na nutrição animal, não. Os processos de extrusão são bem fortes, né? Rigorosos. Né? Então, se a gente não tem essa mesma qualidade, a gente tem um comprometimento, né? Na eficiência do produto. E como é que a gente faz, então, doutora? Como é que a gente pode adquirir? Então, quer dizer, tem que ser mesmo através de um profissional. Na verdade... Você não deve fazer sozinho isso. Você procura sempre um profissional qualificado na área, um nutricionista, um nutrólogo. Você faz exames clínicos no animal para ver se tem uma deficiência, né? Quando você suspeita de algo. Mas se você dá uma dieta completa, se você dá uma dieta de uma empresa que tem uma boa procedência, o rótulo vai estar ali. O que a gente tem é uma certa deficiência em legislação. Porque a gente não tem um nível mínimo recomendado, né? A gente não tem um mínimo de cálcio, um mínimo de fósforo. Isso não devia ser controlado, porque hoje você vai na farmácia e compra o que você quiser. E também a farmácia humana ou animal, você compra o que você quiser. Você compra o que você quiser, realmente. E não tem... E é por isso que a gente está tendo tantas doenças que já não existiam mais, que estão voltando a ter. Então a gente tem que tomar esse cuidado realmente. Por super suplementação, não? Ou por sub. Sub. Os dois. Porque hoje a gente tem muitos casos de dieta caseira, né? Então, assim, que as pessoas acabam formulando, manipulando, não sabem usar a suplementação. Então, acaba faltando minerais e vitaminas para essa dieta e o animal vai desenvolvendo uma deficiência nutricional. Assim, o setor, Richard, ele tá bem mais regulado hoje.
ele está caminhando para um caminho de grande evolução. Tá evoluindo. Tá evoluindo, mas tá, isso a gente não pode... tem deficiência quanto a mínimos máximos recomendados, né? Sim. E muitas vezes não são atendidos, né? E não são atendidos, E assim, e as pessoas têm que pensar o seguinte também, a gente tem que formular com estratégia. Por exemplo, se a gente administra cálcio e ferro no mesmo suplemento e eles não estão na forma de quelatos, a competição entre eles vai ser muito grande, né, doutora? Justamente. A gente, então, nós mesmos, desde o início, já está comprometendo a qualidade do produto. Então, o tipo de ingrediente que a gente coloca e a formulação que é feita tem que ser observada a todos os momentos. Por isso que a gente fala de um alimento completo e balanceado. O que é balancear? É equilibrar essa quantidade de nutrientes para que um não interfira na absorção do outro. Eu de manhã tomo vários suplementos. Deve ter uns, sem brincadeira, uns 15 diferentes. Cúrcuma, B12, ômega 3, ômega 6, toma. Posso tomar tudo juntos, não? Normalmente não. Normalmente isso não é indicado. Porque assim, sempre vai existir competição entre os nutrientes. Tá? A gente tem formas tecnológicas que reduzem muito essas competições. Só que, por exemplo, tomar talvez, por exemplo, seu suplemento de zinco, assim como para o animalzinho, talvez seja melhor em jejum. Cálcio, pode ser tomado em diferentes horas do dia, o que importa são outras coisas. Ferro, você vai aumentar muito mais a absorção do seu ferro se você tomar junto com o suco de laranja. Demais. Então, assim, existe uma variedade muito grande. Por exemplo, eu quero aproveitar ali todos os nutrientes do tomate. Se a gente colocar um azeite ali, assim como se colocar um óleo de boa procedência para os animais, eles vão aproveitar muito mais esses nutrientes, que eles são lipossolúveis. Mas vai ser na hora da refeição. Vai ser na hora da refeição. Nós ainda podemos, como ser humano, brincar e flertar com isso, mas sim, eles não muito, né? Eles não muito. Mas se a gente, assim, se o tutor consegue administrar um aqui, outro ali, ele deve sempre prestar atenção nisso. O tutor, ele nunca deve chegar e falar assim, agora é a hora do suplemento. Vira tudo lá de uma vez. Não. Eu e faço aproveitando assim isso, esse gancho, você vende o ingrediente, a matéria-prima. Sim. E aí, tem uma forma que você vê que o mercado prefere? Em forma de pó, em forma de cápsula, direto no premix? Isso tá mudando também. Os suplementos estão evoluindo demais. Uma coisa que acontece hoje é que a maior parte do mercado, os suplementos são apresentados na forma de cápsulas. Uhum. Cápsulas duras e cápsulas moles, depois vem comprimido. Só que as outras formas estão ganhando cada vez mais espaço. Então hoje a gente tem gâmeas, a gente tem comprimidos mastigáveis. A verdade é que assim, ninguém hoje quer engolir mais nada. Tá? Então, isso daí também está sendo transferido para o mercado pet. Era justamente isso que eu queria saber, porque a gente tem uma grande dificuldade no mercado pet de aceitação, né? Sim, demais. Porque o odor é um pouco forte, então quando a gente pensa em dieta caseira, por exemplo, que eu preciso suplementar com mineral, vitamina, eles acabam rejeitando a comida em si, a gente precisa dar via seringa, fazer outras interferências, né? E aí? Vocês têm algum pensamento? Vocês estão trabalhando com isso? Eu tô ansiosa pra isso, porque... Eu tenho um pensamento. Assim, existe, dentro de todo o desenvolvimento de um suplemento, existem algumas escalas que devem ser atendidas. A primeira é que ele deve ter um farmacotécnico legal. Ou seja, tudo que está ali dentro tem que ser estável durante o tempo de vida desse produto na prateleira. O segundo é que a experiência de consumo deve ser a melhor possível. E isso é justamente o que você perguntou. O que acontece com a gente? Se você dá um suplemento, por exemplo, o suplemento, muitas vezes, quem está tomando não é o Richard, não é a Stephanie, vocês estão tudo cheios de saúde.
às vezes é alguém do grupo populacional que mais cresce no Brasil, que são os idosos. Às vezes é uma pessoa se recuperando de uma doença, às vezes é uma pessoa com uma condição genética. Da mesma forma, os animais, né? Então, se o animal, ele tem algum efeito colateral indesejado como resultado dessa suplementação, ele vai ter uma aversão cada vez maior. Né? Então, por exemplo, o que esses minerais orgânicos, como quelatos de aminoácidos, contornam? Eles contornam esses efeitos indesejados, ou seja, problemas gástricos, o que a gente observa em nós como dor de cabeça, os animais também têm. Né? Então, se a gente está migrando para essas formas de maior eficiência, porque a gente quer se sentir melhor, é justo que a gente também faça isso com os animais que a gente tem dentro de casa. Porque eles não falam, mas eles também vão sentir. Os organismos respondem de uma mesma forma. Por exemplo, vocês podem fazer... dá para fazer um experimento assim tranquilo. Se você pega uma solução cobre na forma de sulfato de cobre, é uma forma muito comum, barata de você suplementar cobre. Coloca um bombril, pedaço de bombril dentro uma água com sulfato de cobre dissolvido. Ele vai sair todo corroído. Coloca um pedaço de bombril dentro de uma solução de um quelato de aminoácido de cobre. Ele sai igualzinho, ele entrou. A reatividade desses nutrientes é muito menor. E também causa uma sensação de consumo muito mais agradável. Então, assim, de novo, a gente está em 2026, a gente hoje tem muito mais ferramentas para adesão a tratamentos, para a gente se sentir melhor e ter um resultado nutricional muito mais eficiente. Então, perfeito. Gente, foi um prazer conversar com vocês. Deixe uma mensagem final aí para o nosso público e, né, eu acredito que a gente tem que abrir cada vez mais a nossa mente realmente e trazer, tô ansiosa, para que vocês tragam para a gente novas soluções, para a gente melhorar a alimentação pet e que, né, proporcione saúde e longevidade, que é o que a gente realmente procura para os nossos companheiros de vida. Valeu. Obrigada, gente. Obrigado, Stephanie.